gente pensa organizações e questão racial, a gente tem que entender que se você faz parte de uma organização que funciona no Brasil, é impossível você não começar a tratar a questão racial, porque você vai estar lidando com ela dentro da sua equipe, com o seu público, fornecedor, consumidor. Ou seja, se você fecha os olhos para essa questão, você acaba deixando de atingir uma parcela importante da população, assim como você deixa de criar um ambiente propício dentro do seu empreendimento, sabe? Então eu acho que é o seguinte, eu não vou dizer para você que o papel das empresas é estar lá na luta antirracismo, porque eu não sei se é isso, mas eu acho que uma empresa que não trabalha isso num país como o nosso, é uma empresa que ela tá agindo como se ela estivesse na Holanda, sabe? Então eu acho que assim, pensando no contexto brasileiro, não tem como não fazer isso. E aí eu acho que as organizações, pensando no Brasil, se elas querem agir dentro do Brasil, elas precisam entender a nossa realidade. Toda organização, toda empresa faz pesquisa de mercado, pensa as particularidades, né? Então, não pensar a questão racial é você deixar isso em aberto. E se você deixa isso em aberto, você abre precedente para uma série de coisas. Uma delas, por exemplo, é que além de você não dialogar com a população negra, você colabora numa lógica onde essa população só não existe. Então, se você não pensa essa questão, você não pensa modo de integrar, produtos que dialoguem, campanhas que pensem isso, e aí você mantém essa lógica onde essa população não existe. Se essa população não existe, a gente não vai falar sobre. Se a gente não vai falar sobre, o racismo ele se mantém intacto. Então eu acho que é isso, eu acho que as organizações elas têm essa potencialidade de iniciar conversa sobre o assunto e de colocar essa população como existente para o resto do povo, né, para além do mundo corporativo. Sendo muito sincera, eu já atuo com isso há algum tempo. Eu acho que dos últimos 2 anos para cá, eu tenho visto uma melhora. E é uma melhora notável porque 2 anos antes eu era chamada para fazer palestras, trabalho em empresas onde eles iam muito contentes em me contar que eles têm grupos de diversidade e ações pela diversidade há 10, 15 anos e que era a primeira vez que estavam falando sobre questão negra. E eu ficava... Não faz sentido, mas é que a nossa lógica de racismo no Brasil, ela é no sentido de mascarar a questão racial e de não falar sobre, que por muitos anos se acreditou que não se deveria. Então o que eu vi eram ações muito pontuais. Então se fazia uma palestra, ou às vezes uma coisa totalmente celebrativa e não reflexiva. Eu vi muito feijoada em empresa, roda de capoeira em empresa, olha vamos fazer trança na empresa, mas você realmente não falava sobre o assunto. O que eu vejo de 2 anos pra cá é que agora se parou um pouquinho essa lógica de celebrativa e essa lógica de fazer um evento por ano. Agora eu tô vendo que estão se formando grupos de afinidade, que estão se revendo as lógicas de processo seletivo para você conseguir incluir negros dentro das organizações. Então assim, eu não vou te dizer que tá bom, não, muito pelo contrário. Eu acho que a grande parte que me procura ainda para fazer esses trabalhos educativos, eles estão muito engatinhando, mas estão engatinhando, entende? Tá começando a se fazer. Eu acho que a ideia é que isso só se expanda, mas há muito que ser feito ainda. Olha, geralmente eu penso essa questão, não sou eu, né? Várias pessoas que trabalham isso, quanto a um trabalho em 3 frentes, né, diferenciadas. A primeira frente, que é uma que já está acontecendo em várias organizações, é você formar dentro da empresa, entre as pessoas que já estão lá, grupos de afinidade quanto à questão. O grupo de afinidade ele não precisa ser um grupo exclusivo de pessoas negras, mas de pessoas que se disponham a trazer a discussão lá para dentro, que se disponham a olhar a questão com um pouco mais de cuidado, porque isso fortalece as ações, né? Eles vão levar aquilo, vão ser os responsáveis, os guardiões, né, do tema dentro da organização. Essa é uma frente. A outra frente é realmente rever os processos de seleção, rever as lógicas e assim, às vezes rever o processo seletivo não é só deixar de exigir o inglês ultra fluente, às vezes é repensar onde você anuncia suas vagas.
né? Quais são esses espaços que você está anunciando? São espaços onde a população negra ela vê? Se você só anuncia, se você só se divulga as suas vagas no grupo das universidades de elite, obviamente as pessoas que vão para o seu processo seletivo, elas vão ser selecionadas socialmente, né? Então pensar onde você pode dialogar, rever esses processos de seleção para que essas pessoas possam entrar na empresa de forma inclusiva mesmo, como trabalhadores. E o terceiro elemento que eu acho quanto à prática é pensar ações lá dentro mesmo, porque não adianta você criar as vagas para que essas pessoas negras estejam lá dentro se essa entrada, essa estadia, ela vai ser de conflito, ela vai ser de ações racistas e de, né, uma convivência mediada pelo racismo ali. Então eu acho que é muito interessante, importante, fundamental trabalhar com lógicas educativas para as equipes mesmo, porque quando você faz esse tipo de ação apenas pensando, vou colocar porque ficar bonito e tudo mais, você gera uma série de conflitos lá dentro pro funcionário negro, uma série de desentendimentos. Então pensar o quanto se pode fazer ações educativas e conscientização e ações formativas no sentido para um RH entender quais são particularidades, por exemplo, psicológicas que o racismo traz, para a galera de comunicação entender como, né, se faz uma campanha que não mostre o negro enquanto um grande estereótipo, para a galera que pensa em desenvolvimento humano, entender quais são as deficiências, as questões ali. Então, você educando a sua equipe, a sua empresa, você consegue fazer um engajamento quanto à questão racial que é verdadeiro. Hoje o público ele não aceita mais um engajamento que ele é só de representação por si só. Ele não aceita mais isso. Ele não quer mais saber se você tem uma propaganda. Ele quer saber quantas pessoas negras tem na sua empresa, que ações vocês fazem pela causa de fato. Então acho que atuar nessas três frentes é o que tem acontecido de mais impacto, né? Tá só começando, mas a tendência espero que se expanda. Eu acho muito curioso, mas assim, vamos pensar, escola, aquela coisa, vamos pensar um trabalho de escola, certo? Você vai fazer um trabalho de escola e você tem lá os seus amigos que estão sempre com você, é seu grupo de sempre, certo? E aí acontece que ninguém desse grupo estudou para um trabalho específico, para uma prova específica, ninguém. O que geralmente você faz nessa situação? Ou vocês, né, decidem que vai todo mundo se dar mal, e é isso, todo mundo se dá mal, ou você abre para outras pessoas que não são do seu grupo, que não são daquele meio, entrarem e poderem colaborar. Quando você pensa em inclusão, o que você está possibilitando para uma empresa? Exatamente que ela tenha... Eu sempre falo assim, que na verdade política de inclusão é uma oportunidade que as pessoas negras dão para as empresas de que elas possam ter novos pensamentos críticos, outros olhares, né? Porque se você está lá entre as mesmas pessoas que circulam nos mesmos ambientes, se formaram nos mesmos lugares, tem a mesma situação econômica, você fica, né, travado, você não consegue pensar isso. Então, uma equipe diversa, ela possibilita porque uma empresa ela chega mais longe, sabe? Ela vai chegar mais longe quanto à sensibilização, quanto à capacidade de entender o outro e assim por diante. Se a pessoa insiste em trabalhar desse modo restrito, ela perde essa incrível oportunidade. Eu acho que assim, esse é o melhor desses elementos, não tem como. Se você quer pensar mesmo em modo de você chegar além, você tem que ter um pensamento múltiplo lá dentro, e excluindo as pessoas negras, isso nunca vai acontecer. Bem complicada essa questão, porque há 8 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando se falava dos cargos de liderança, toda a galera de empresa dizia pra mim que a gente não tem profissionais, porque agora os negros estão começando a fazer faculdade e tudo mais. Talvez isso fosse uma verdade 10 anos atrás, hoje não é mais. Eu conheço pessoas que fazem processos seletivos exclusivos para pessoas negras e você encontra currículos incríveis. Esses profissionais, eles estão aí, eles estão acontecendo, só que geralmente eles ficam apagados, eles não são chamados. Quando você vai ver uma empresa, e eu já vi muito disso, empresas que têm políticas de inclusão, e é quando você vai ver a galera do operacional 60% negro, mas vai aumentando de cargos, chega a alta gerência a 1%, 0,5%, 2%. Então assim, esses profissionais existem, esse é o primeiro ponto, certo?
sabendo que esses profissionais existem, onde eles estão? Eles estão. E aí é uma questão de tipo, mas eles não estão vindo para o meu processo seletivo. A gente tem uma série de estigmatizações. Às vezes acontece muito do profissional achar que aquela empresa nunca o aceitaria enquanto uma liderança ali naquele espaço, porque já há um histórico de só pessoas brancas ocupando aquele espaço. Então, se mostrar aberto para receber essas pessoas é uma das possibilidades. Eu acho que é isso que está faltando. As empresas, elas esperam muito que a pessoa negra venha, né? Sem pensar toda essa dinâmica racial. Então, acho que é isso. E em busca. Esses profissionais, eles estão aí, eles estão prontos, eles estão preparados. E assim, estatisticamente falando, não se perde com isso. Não se perde com isso, sabe? Então eu acho que é isso, tentar compreender todas essas nuances da questão racial no Brasil para que você consiga de fato trabalhar para que esses índices melhorem.